Nós somos a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. Nós existimos e justamente começamos, na verdade somos todos militantes que vivemos essa realidade na Quebrada. Sinto uma pena muito grande de vários movimentos que estão enfrentando, como nós, concretamente essa realidade não estarem presentes conosco. Nos sentimos sim impotentes, nos sentimos sim sozinhos, a sociedade civil está isolada, amedrontada, e não existe ninguém para com quem a gente possa contar. Isso realmente é assustador, é uma situação que não está nos livros, mas que está no cotidiano. Eu agradeço muito a fala do professor Denis, e falo também a importância do que o Claudinho trouxe da perspectiva de uma participação popular. Mas eu queria dizer para vocês, por incrível que pareça, que aquele coronel que disse que aqui, eu moro em Pinheiros, a polícia pensa diferente, é mentira. Há uma semana atrás, 10 viaturas da polícia assassinaram um rapaz aqui. Ai, mas por que a gente não sabe? Ninguém sabe. O medo, a insegurança, perpassa todas as quebradas e não tem a quem recorrer. Se é uma questão de um ou outro, nós realmente não sabemos. O que nós sabemos é que a cada violação existem 10 ou 15 carros de polícia junto, acobertando ou lidando com essa situação. É um help. Na verdade, é um help que nós cada vez mais percebemos que é conosco, que é muito difícil pensar como que nós, enquanto uma rede, e é uma rede que se propõe como um movimento social, somos moradores da periferia, psicólogos, advogados, que buscamos não fazer o papel do Estado, mas cobrar o Estado. Hoje nós estamos com 27 mulheres que tiveram os filhos executados pela violência do Estado de São Paulo, não foi de outro lugar. Nós estamos com mais de 80 familiares de mulheres, de meninos que foram presos na perspectiva de serem simplesmente forjados e simplesmente serem negros. Existe sim uma realidade que transcende o discurso. Eu sou professora, sou pesquisadora e posso também falar de teoria, de discurso, mas nós estamos falando de prática. Nós estamos falando de pessoas, hoje nós estamos com 135 casos. 135 casos de violência do Estado, tanto tortura, como execução, quanto prisão forjada. Nossa, mas as pessoas não vão vir? Elas não vão vir. Elas não confiam no nosso Estado. E quem confia? Em quem que a gente pode confiar? Eu agradeço muito a lembrança do Dr. Vitor de lembrar o quanto que nós éramos, em algum momento, pessoas que estávamos presentes o tempo inteiro trazendo coisas. Porque, na verdade, sim, a cada palavra que uma pessoa vem e nós levamos para a ouvidoria Professora Marisa, 1 minuto, tá? Ótimo. É muito importante assegurar a segurança das pessoas. Eu quero trazer aqui, e olha, de um jeito assim, que é o jeito que a gente está quando a gente tem essa responsabilidade. Enquanto estávamos aqui, desde as 2 da tarde, ouvindo as várias colocações que foram importantes, nós recebemos 2 prisões de tortura, 2 prisões forjadas e um menino que desapareceu. Isso é cotidiano, isso faz parte de uma realidade, e isso tem a ver com uma formação de uma segurança pública, que tem tanto a ver com a polícia militar, que tem tanto a ver com a polícia civil, que tem tanto a ver com toda a perspectiva do nosso judiciário. Queremos dialogar, sim, mas um diálogo que não fique no discurso, mas um diálogo que faça diferença. Um policial que mata um menino, um policial que mata, ele não tem condição de estar... Eu sou psicóloga, aí eu vou dizer, né, carteirada, sou pós-doutora em psicologia. Não é possível que um policial que mate alguém continue vivendo no mesmo local, continue trabalhando no mesmo local. Nós estamos tentando entender qual é a lógica de um policial que acaba de matar um rapaz, independente da situação que for, professora, permanecer. Tempo, tá? O quê?
O tempo encerrou. Eu posso terminar meu raciocínio, por favor? Eu vou terminar. Já passou o tempo, eu só estou... Sim, senhora, mas eu vou terminar. O policial, Marisa, que é um terminar, segundo só, eu só preciso falar disso. Terminar. Nós estamos falando de policiais. O senhor pediu, o senhor deu a permissão para que os policiais pudessem terminar. O senhor não vai permitir que eu termine? É só isso que eu quero saber. Isso vai ser gravado, eu só quero saber disso. A senhora tem a garantida palavra da senhora, isso que eu estava tentando dizer para a senhora. Tá, muito obrigada. Tá? Um policial que executa uma pessoa, não dá para a gente banalizar essa violência. Esse mesmo policial, ele volta para a mesma região, não é bom para ele, não é bom para a comunidade, não é bom para ninguém. Como é que a gente pode falar que a polícia, e aí nós temos vários casos, inclusive um caso que eu ouvi o senhor no rádio falando, que era o caso do menino lá do Limoeiro. Sim, nós estamos acompanhando a mãe, nós estamos acompanhando todo o processo, mas por que a gente não tem... Por que ninguém quer falar? Porque nós não temos nada que garanta a segurança das pessoas. Quando a gente vai em qualquer quebrada, em todas, porque toda semana, infelizmente, tem uma menina executada ou algum menino forjado. Qual é a relação que eles têm com a polícia? É medo, é insegurança. E isso daí não produz nada a não ser mais medo, mais insegurança e mais violência. Quando o menino, e eu estava conversando isso agora, quando o menino põe fogo no ônibus, quando um amigo dele é morto sem razão nenhuma, é lógico que a gente fala assim, meu Deus, são vândalos. Agora, qual é a voz que eles têm? Quando a gente faz um ato em Osasco, com mais de 1.000 motocicletas, dizendo, chega, e a gente diz, não põe o escapamento, porque vai fazer muito barulho, eles falam, nós vamos colocar, porque a gente tem que ter voz. A minha pergunta, e não é a minha, porque eu estou representando, porque como a gente tem hoje mais de 50 articuladores por São Paulo inteira, a gente só trabalha em São Paulo, isso implica a gente tem mais de 2.000 pessoas enredadas nessa perspectiva, a pergunta é, chega de discurso. Nós não temos condições de pensar numa polícia que é formada, eu percebi que os senhores têm toda uma perspectiva de melhoria, mas uma polícia que, infelizmente, ainda é formada pela mesma lógica do exército e do inimigo número 1. E quem é esse inimigo número 1? É o jovem negro da quebrada. E eu acho que a gente vai ter que... Não dá mais... Eu sei que eu fiquei emocionada, mas não dá para ser de outra forma. Não existe a possibilidade de um discurso que não condiz com a prática. Eu já dei muita palestra com muitos dos senhores, e os textos são os mesmos, mas é na prática. É impossível você pensar que um policial acoberte outro policial. E isso daí é uma cultura. É só isso que eu gostaria de falar. Eu agradeço. E eu acho que não é uma questão só de uma mulher nervosa falando. Eu estou sendo porta-voz de várias pessoas que não estão mais aguentando o discurso. E se não houver uma mudança de prática concreta, nós vamos cada vez mais achar que o discurso e que dizer que a gente é contra o genocídio e que a gente é antirracista no discurso resolve. Não resolve. Obrigada. Obrigada, doutor Eliseu. Imagina, agradeço pela potente fala, emocionada, de quem lida no dia a dia com essas ignomias do Estado. Tem aqui a nossa solidariedade. Muito obrigado pela contribuição.